Muito bem, minha gente. Então, vamos continuar aqui nossos estudos de estatística fundamental, no sentido de fundamentos, não no sentido de fácil. E, rapidamente, só revisando o que vocês viram até agora, seja ao vivo por telas, é claro, ou seja offline assistindo o vídeo. Eu tentei convencer você de que as PDF, Probability Density Function, ou FDP, se for em português, função densidade de probabilidade, são as coisas mais fundamentais, talvez até mais importantes, mas mais fundamentais no sentido que estão no fundamento, que estão nas bases da estatística, análise de dados de modo geral, probabilidade e tudo mais. Mas do nosso foco aqui de estatística e análise de dados, certamente as PDFs estão no fundamento das coisas. É importante entender elas porque dali deriva é uma palavra proibida, dali saem muitas coisas. Eu sempre falo PDF, em vez de falar Probability Density Function, porque eu estou sempre pensando num f de x, onde o x é contínuo. É contínuo, é uma variável, você está modelando alguma coisa que é contínua. Mas se for uma variável discreta, aí nós não estamos mais falando de densidade, não. A gente está falando da MDF, não, da Probability Mass Function, PMF, ou função de probabilidade mesmo, FP, função de probabilidade, função distribuição de probabilidade, melhor ainda. Função, a distribuição de probabilidade, não a densidade, mas aí vai ficar FDP também. Distribuição de probabilidade, pronto, DP. Então, o PMF, o PDF, mas assim, quando você quer unificar as coisas, você pode fingir, só para fins de unificação mesmo, fingir que tudo é contínuo, mas no intervalo entre os valores discretos assume valor zero. Truquezinho, só para unificar tudo e deixar tudo no mesmo, só para dizer que tudo é PDF. É claro que a gente não fica pensando nessas coisas. Então, por exemplo, se tiver uma probabilidade, você tem alguma coisa cujos eventos são discretos mesmo, um dado que vai até 6, né? 1, 2, 3, até. Ficou feio aqui. Vamos pensar na moeda, só para ter 1 e 2. 1 e 2. Você pode assumir que você pode falar que é uma uniforme que vai de 1 até 2, mas que é zero em toda parte, menos aqui, depois é zero, menos aqui, tá? Pode fazer isso? Pode, para tentar unificar as coisas num linguajar só, mas é um pouco desnecessário isso, né? Então, é muito mais pragmático, histórico e tradicional você separar mesmo em discreto e contínuo. Mas quando a gente está falando aqui, eu estou sempre falando PDF, mas às vezes o que eu falo se aplica a PMF também, tá? Mas deixa eu voltar aqui então na contínua. Então, estou falando de contínua, mas é sem perda de generalidade. A gente começou a falar dessas coisas, aí eu quis te convencer o que era a PDF, tomando como exemplo um conjunto de dados fictício que foi simulado, mas você não sabia naquela hora. Ele foi simulado, então você tinha lá um conjunto x1 até um xn, de números mesmo, e aí você fazia o histograminha, ficava uma coisa desse tipo, ficava um histograma que tinha a questão dos bins aqui do intervalinho. Aí eu falei para você, suponha que você agora tem um conjunto de dados maior ainda, então ele é o dobro. Tinha xn, e aí xn mais 1. Conjunto de dados que foi obtido na real mesmo, eu simulei, mas podia ter sido obtido experimentalmente de alguma coisa, até 2n. E aí fizemos histograma de novo. E aí foi indo, eu falei, agora pega esse negócio, vai dobrando, até que esse o enão aqui, que é o final, até o negócio ir para o infinito. Se tivesse, em princípio, infinitas observações. Mas, ao mesmo tempo, não só vai para o infinito, porque se fosse para o infinito, mas não mudasse o seu deltinha, nada mudaria, o histograma só ficaria cada vez mais perfeito. Ao mesmo tempo, faz seu histograminha ter um bin que vai para zero. Sem muito rigor, a gente foi falando disso aqui, e aí significa que o seu histograma vai ficando cada vez mais fininho, mais smooth, mais contínuo, até que no limite mesmo do infinito, esse negócio fica perfeito, e aí você não tem mais histograma, você tem a sua FDP.
Aí, beleza. Aí eu falei que isso era a base de tudo, muita coisa era importante, blá, 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 a gente vai ver isso daqui a pouco. Um desdobramento disso aqui que é importante, que é quando você quer ver diferença entre populações que você está modelando de algum jeito. Mas antes de fazer isso, eu pedi para você mexer com simulações. Eu falei, isso aqui é muito importante, simulações. É muito importante por quê? Porque permite que você faça exercícios didáticos, então tem essa importância de entendimento da coisa, né? Permite que você simule a partir de uma distribuição, de uma densidade conhecida. Você finge que X segue algum modelo, na falta de ideia melhor, vai normal mesmo, normal gaussiano, com dois parâmetros, θ1 e θ2, porque a gaussiana é um bicho, é uma entidade que precisa de dois parâmetros para ficar bem definida. Esses dois parâmetros não são colocados tradicionalmente como θ1 e θ2, o fim do filme já é te contado logo de cara, as pessoas já falam que os parâmetros necessários para a gaussiana é o μ e o sigma, então é a mesma coisa aqui, são dois parâmetros. No caso da gaussiana, esses dois parâmetros têm interpretabilidade, você sabe o que eles são, blá, 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 blá. E aí eu falei, vamos simular a partir dela e outras, né? E outros exemplinhos também comuns e um não comum, ficou como exercício, vocês fizeram, maravilha, nos vídeos passados. Bom, e aí a ideia da simulação era você ser capaz de gerar os dados que você sabia quanto valia os parâmetros, que foi você que criou. Então, para daí a gente didaticamente poder examinar e brincar um pouco com esses números e explorar o quão bem eu consigo reproduzir esses parâmetros que fui eu que inventei, reconstruir esses parâmetros que fui eu que inventei, de acordo com as características da amostra que eu tenho. Em particular, a mais importante de tudo, a esse N aqui, não é o mesmo que esse N aqui, tá? Bom, acho que você sabe. Uma das características mais importantes que a gente vê aí quando você tem dados de verdade é o tamanho da amostra, que eu chamei de enão, né? Mas não é esse enão aqui, não esse aqui. E aí a gente ficou explorando isso, quão bem eu consigo reconstruir meus parâmetros, não só na gaussiana, a gente fez outro na normal, a gente fez outros exemplos também de outras densidades, a uniforme, a von Mises, blá, 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 mas o princípio é sempre o mesmo. Algumas distribuições são mais chatinhas do que outras, no sentido de que o mesmo tamanho de N, às vezes, reconstrói bem algumas coisas e outras não. Você deve ter observado quando o exemplo era Poisson, quando o X seguia uma Poisson que tem um parâmetrozinho só, o lambda, você deve ter percebido que com N relativamente modesto, você conseguia reconstruir lambda, que eu vou chamar de lambda chapéu, ou podia ser lambda estrela. Você conseguia reconstruir o lambda que você inventou na simulação até que relativamente bem, com N modesto. Outras distribuições mais mal criadas, que tenham talvez mais parâmetros, inclusive, já não, com o mesmo tamanho, já não ficaria tão bom assim quanto ficaria. Então, essas coisas mudam de distribuição para distribuição. Então, a ideia de fazer a simulação, naquele momento, era uma ideia didática, para você criar amostras, criar pontos experimentais, que na verdade são pseudo-experimentais, quer dizer, são experimentais no sentido computacional, você criou os pontos mesmo, mas foi você que criou, você não observou da natureza, então você criava lá, blá, 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 a gente viu isso, beleza. Hoje a gente vai usar a simulação para outro fim, que não é só para esse que serve, claro. Serve para o que eu vou fazer hoje, que é para quando você tem uma densidade, uma distribuição que você está modelando o seu problema e fingindo que ele é um bom modelo. Eu não vou entrar no mérito hoje de se esse seu fingimento é justificado ou não, mas vamos fingir por um momento que os dados que você obteve são bem modelados por um modelo matemático específico. Vamos fingir. O que eu faço com isso depois? Então, nós vamos falar hoje o que eu faço com isso depois, mas eu não vou falar sobre sobre a questão de, dado um conjunto de números, será que esse modelo é bom mesmo ou não? Será que encaixa ou não? Isso eu não vou falar, hoje, pelo menos. Mas nós vamos fingir que encaixou, ou pelo menos se a gente não tem nenhuma ideia melhor, vai assim mesmo. No caso de hoje e dos próximos dias, nós vamos usar o argumento da simulação também para gerar os dados, para não ter que pegar dados verdadeiros. Que dados verdadeiros, você não pode garantir que ele veio de lugar nenhum. Então, como a gente está aprendendo ainda como faz isso aqui, eu vou usar a simulação para isso também. Então, a ferramenta simulação ela vai ser usada para duas coisas. Para gerar os dados
E aí, uma vez gerado, nós vamos fingir que vieram da natureza mesmo, que não foi criado pela gente, e seguir o barco em frente, estimar, blá, blá, blá. Quando a gente ainda estava brincando de simulação para ver como que a gente fazia, quer dizer, para ver se o tamanho da amostra estava sendo legal o suficiente para reconstruir os parâmetros, necessariamente não tem como fugir de você me dizer o que você chama de, de bons parâmetros, né? Não tem como fugir de você criar não, mas de você explicitar qual é o critério para dizer que o seu parâmetro é bom. E aí eu aproveitei para introduzir a máxima verossimilhança, verossim, que é um padrão, um critério amplamente utilizado há muitos milhões de anos para dizer se um parâmetro é bom ou não, para ajustar, para descobrir, não, para dizer se um parâmetro é bom ou não, para descobrir qual é o parâmetro de uma modelagem matemática em dados reais ou fake, tanto faz, mas em dados, para você reconstruir um parâmetro do modelo, ele é reconstruído com base no princípio da máxima verossimilhança. Existem outros, a gente não lembro se a gente falou disso ou vai falar, não, acho que a gente vai acabar falando no futuro, mas esse aqui é um clássico dos clássicos, está em tudo quanto é lugar, é muito importante, que é basicamente o critério que diz assim, parâmetro bom, aqui eu estou fazendo teta negrito, tá? Isso aqui é teta negrito para parâmetro, e parâmetro vetor, então pode ser teta 1, teta 2, teta 3, quantos forem necessários, quantos parâmetros tiverem, eu não sei quantos tem, eu chamo até de teta pezinho, eu não sei quantos parâmetros tem o modelo que você está trabalhando, nesse exemplinho são só 2. Podia ser mais, inclusive o outro vídeo da normal multivariada, que é opcional para quem estiver trabalhando mais profundamente nisso, a gente discute mais a fundo como que cresce o número de parâmetros em função da dimensão. Mas aqui vamos ficar em 1D mesmo, só x, só 1D. Mas mesmo em 1D, o seu modelo matemático pode ter um monte de parâmetros. Espero que não muitos, mas pode ter um monte. Nesse exemplo específico aqui tem só 2. Então, mas seja lá qual for o seu vetor de parâmetros que tem que ser ajustado, o vetor de parâmetros chapéu, o melhor, segundo a máxima verossimilhança, chapéu para todo mundo, é aquele que é o argumento que você tem que enfiar na função de verossimilhança. Esses são seus dados. E aqui é o parâmetro vetor, porque é negrito, porque é vetor, negrito, porque nós estamos falando de um vetor. É o argumento que você tem que pôr aqui, que faz essa função de verossimilhança ser a máxima possível. É isso que quer dizer aprender os parâmetros, estimar os parâmetros, inferir os parâmetros pelo critério da máxima verossimilhança, e a gente viu tudo isso, blá, 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 em exemplos diferentes, onde os tetas eram diferentes, onde o L era diferente, mas o princípio é sempre o mesmo. O princípio da máxima verossimilhança é isso. Você constrói sua máxima verossimilhança, quer dizer, constrói essa funçãozinha x, essa funçãozinha L, de x e de um monte de parâmetros. Como que você constrói isso? Fazer o f de x igual a sua x observação 1, todos os parâmetros, vezes f de x, x2, onde isso aqui são os números observados, hein? Esse aqui são os números, deixa eu pôr aqui. Esses são os números, número observado 1. Mesma coisa, o observado 2. E assim vai até finalizar, até o último, tetinha, teta vetor, quer dizer, vezes, até chegar no último, a observação x igual a x último, que eu estou chamando de enão, né? Chamei de enão a última, vetor parâmetro, blá, blá, blá. E aí você constrói primeiro o seu L, e aí, de algum jeito, que não vem ao caso hoje mais, porque a gente já falou bastante disso, você acha quem é o teta melhor que encaixa aqui. O teta melhor que encaixa aqui é o que resolve esse problema de otimização. Você pode, se o problema for pequeno e você não tiver nenhuma ideia melhor, você mete uma força bruta, vasculha até achar o melhor. Se o problema for maior, não vai dar para fazer isso, e aí você tem que usar a cabeça. Em geral, tecnologias antigas de cálculo 2 aí, cálculo 3, onde você deriva igual a zero, blá, 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 faz as coisas que as pessoas souberam fazer há muito tempo, e dá um jeito de achar o seu teta.
No pior dos casos, você sai procurando com alguma heurística, algoritmo genético, sei lá, você faz alguma coisa e acha esse teta. Nos nossos exemplinhos aqui, esse alguma coisa que tem que ser feita era sempre tranquilo. No caso da gaussiana, é mais tranquilo ainda. Porque no caso da gaussiana, se você fizer toda essa via sacra aqui que a gente tem que fazer, vocês não precisam fazer isso, mas quem trabalha mais a fundo com esse tipo de coisa aqui, tem que deduzir esses métodos pelo menos uma vez, deduzir esse resultado pelo menos uma vez na vida. Mas a gente não precisa, não. A gente pode simplesmente usar o fato de que, no caso da gaussiana, o parâmetro melhor θ1, que é justamente o μ1, é justamente a média. A média de x1 até x e não. Não é uma coincidência, se chega nesse tipo de resultado. E o parâmetro θ2, que é o sigminha, sigminha ou a variância, se for quadrado ou sem quadrado, tanto faz como você está parametrizando. Né? Aqui eu estou parametrizando com sigma minúsculo sem quadrado, então é o desvio padre, o desvio padrão desse mesmo conjunto de dados, e tudo fica fácil, porque a matemática foi fácil, quer dizer, não foi fácil de obter, mas uma vez obtida é só usar, maravilha, que é o exemplo aqui da Gaussiana. Então, a gente fez esse exercício, reconstruiu, blá, blá, blá. Agora vamos dar um passo a mais. Tudo bem até aqui? Lembrou tudo que você fez? Sim. Então vamos dar um passo a mais agora. Agora, o que eu faço com isso? Então, que é a hora que eu falei que eu vou usar a simulação para outra coisa. Até agora eu estava usando a ferramenta de simulação para gerar os observáveis e poder saber quanto vale os parâmetros e aí comparar depois para ver se eu consegui mesmo reconstruir, se foi sucesso ou não foi. Agora nós vamos dar um passo além, nós vamos falar assim. Então agora supõe que x segue mesmo, é bem modelado por uma normal de parâmetros θ1, θ2, também conhecidos como mi e sigma, uma locação e uma dispersão, e as pessoas que já dão spoiler logo de cara já falam que é uma média e um desvio padrão. Uma média e um desvio padrão, ou uma variância, mas aqui eu vou pôr desvio padrão. Então vamos supor isso. Pum. E aí nós vamos criar os dados. Então eu vou pôr aqui, só que agora eu vou fazer um eixão grandão aqui, porque eu vou precisar do eixão grandão. Então nós vamos criar os dados, que eu vou pôr de vermelhinho. Pum. Aqui, uns 20, mais no meio aqui, de modo que se eu fizesse um histograma, ia ficar uma coisa assim. Tá com cara de normal? Com 20 pontos, a gente já viu em vídeos passados, aulas passadas aí, que com 20, 10 pontos, não dá para você jurar de pé junto que é uma normal. Não dá para você constatar esse fato. Você continua ainda no mundo das assumptions, no mundo das submissões, no mundo das hipóteses. Não, hipótese é uma palavra proibida aqui também. No mundo das coisas que você finge que são verdade, mas não pode provar se é, então você torce para ser. Se fosse umas 300 mil simulações, aí você já poderia ver se essa hipótese realmente é corroborada. Você poderia plotar o seu histograma com 300 mil simulações e ver se de fato segue uma gaussiana ou não. Aí você pode realmente constatar. Aqui, com meia dúzia de observações, não dá para constatar. Você vai usar este fato. Beleza. Só que agora vai ter um segundo conjunto de dados. Então, agora eu vou botar um outro aqui. E aí, que eu vou chamar de quê? Vou chamar de Y, porque temos ideia melhor. E aí, vou chamar... o θ1, θ2 desse vai ser... nós vamos chamar de quê aqui? T1 e T2, pronto. Não, mas T também vai confundir com a estatística T, que não é o que a gente vai usar, pelo menos não em primeira aproximação. Vou chamar de θ1, θ2 azul claro, que é uma normal y, sigma y. E aí, para não confundir você, eu vou dizer que esse aqui é mx e sigma x. Pronto. Aí não fechei o parênteses ali, não vai compilar. Vai dar o warning. Então, de novo, teremos dois conjuntos de dados dessa vez, que vêm de duas diferentes. Esse aqui vai ser simulado, um vai ser simulado a partir de uma normal vermelhinha e o outro vai ser simulado a partir de uma normal verdinha. Pronto. E aí,
os parâmetros desse e y são tais que fica aqui. Então, primeiro eu vou chutar o pau da barraca para fazer fácil, tá? Pô, você precisa de muita estatística para ver que x e y são diferentes? Não precisa, né? Dá para ver claramente que x e y são diferentes. Você simulou um monte aqui de x, um monte não, mas alguns de x ou alguns de y. Um era verde, outro era vermelho. Nem tocar eles estão tocando. Então, nesse aqui, se eu desenhasse a curva mesmo, vamos supor que eu desenhe a curva aqui. Então, eu peguei esse conjunto vermelho e estimei. Eu estimei um mi chapéu e um sigma chapéu pelo método da verossimilhança. Podia ser muito chique e difícil, mas nesse caso não é. Nesse caso é bem facinho. É só a média dos pontos vermelhos e o desvio padrão dos pontos vermelhos. E com isso eu falo, bom, se veio mesmo de uma normal, a melhor normal, de acordo com aquele critério de máxima verossimilhança, que não é o único que existe no universo, mas é o que a gente está adotando, de acordo de acordo com aquele critério, a melhor normal é essa daqui, ó. Beleza? Que tem essa centralização aqui em mi chapéu x e tem essa gordureza aqui de sigma chapéu x. Chapéu só para dizer que foi estimado por máxima verossimilhança, blá blá blá. Mesma coisa, analogamente, eu pego os pontinhos simulados de y aqui e digo, bom, o melhor y é esse aqui, ó, y, sigma y. O melhor y é aquele que fica aqui, o melhor y não, a melhor gaussiana que se ajusta a esses pontos experimentais, que a gente, a gente sabe que veio de uma normal, porque a gente simulou dela, mas daqui para frente, depois que você obteve os pontos, os números, já não precisamos nem saber de onde veio, certo? Podia ser observações reais mesmo, pelo menos para o nosso. Ficou esquisitinho, mas pelo menos para a nossa discussão conceitual aqui, não é necessário, uma vez obtidos os pontos numéricos vermelhos e verdes, não é mais necessário nem saber de onde veio. Faz sentido, não? Uhum. E aí a gente está falando assim, faz de conta que é uma normal. Se eu tiver bastante pontos, eu vejo se esse meu faz de conta faz sentido. Se não tiver bastante pontos, eu ponho na mão de Zeus e vamos em frente. Beleza. Aí você olha esses dois e fala, tá, beleza. É óbvio, no olho aqui, que eles são diferentes. Não precisava de muita ciência matemática, nem muita onda, para dizer que eles são diferentes. Mas como é que eu posso formalizar isso aí? Tem mais de um jeito. O jeito que as pessoas aprendem de teste de hipótese e tal, não é o que eu vou fazer agora. Eventualmente a gente vai chegar nisso, porque você não pode não passar por isso, já que todo mundo usa isso. Mas primeiro eu quero construir uma intuição, eu quero construir uma coisa bem simples. E se eu fizer essa seguinte pergunta? Y é maior, vou botar uma interrogação aqui, é maior do que X? Pergunta simples, hein? Y é maior do que X? Você concorda comigo que eu posso perguntar isso probabilisticamente? Não só posso, como devo, né? Porque x e y não são números, eles são variáveis aleatórias, é o que você está medindo. O que você está medindo é uma variável aleatória porque, além dos erros intrínsecos de medida que tem, pode ser que não, porque assim, você pode ter você pode estar medindo uma coisa que é intrinsecamente aleatória, ela é um fato aleatório da vida, da natureza, ou ela pode não ser aleatória, sei lá, a constante do universo, aí o valor da velocidade da luz no vácuo, pum, é uma coisa que não é aleatória, é uma constante do universo, puf, mas por causa por causa de como se faz medidas no universo humano, por melhor que seja o seu equipamento, ele tem uma precisão e, portanto, tem uma flutuação aleatória. Então, eu queria deixar bem claro isso, que neste momento aqui não faz diferença por que é aleatório. Em muitos momentos de modelagem faz sim, tá? Faz diferença sim, porque o grau de incerteza é diferente, blá, 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 blá. Mas nesse instante que eu estou trabalhando aqui, nesse momento, nessa ideia que eu quero passar para vocês aqui, não faz diferença por que X é aleatório. Se é intrinsecamente aleatório, se é uma coisa da natureza mesmo ser aleatório, se você está medindo uma coisa que, por construção, por modelagem, ela é aleatória, ou se não é aleatório, mas existe um erro aleatório associado, de medida, ou sei lá o que é.
Então, nesse caso aqui, no exemplo de agora, não faz diferença. O que importa é que você me disse que você tinha uma variável x aleatória, que você achava que seguia uma normal, com esse e esse parâmetro, e você disse que tinha uma outra variável aleatória, que também seguia uma normal, muito conveniente, né? Que também seguia uma normal, só que com parâmetros diferentes. Tudo bem? Tudo bem ou não? Uhum. Sim. Beleza. E aí eu pergunto para você, y é maior do que x? Difícil responder isso numericamente, porque os dois são variáveis aleatórias. Então, o que eu posso fazer é perguntar qual é a probabilidade de y ser maior do que x. Posso perguntar isso? Pode. E se a resposta for, nossa, certeza absoluta? O que você chama de certeza absoluta? Olha, para qualquer aplicação prática, se você me falar que você tem uma certeza de 0,99 de que isso é verdade, eu diria, sem nenhuma sombra de dúvida, que y é maior do que x. Concorda? Tá, mas eu não tenho essa certeza toda. Então, 85. A probabilidade de y ser maior do que x é 85%. Tá bom para ser assim? Para mim, tá. Mas é claro que depende da aplicação. Então, eu não quero entrar agora no mérito de que número que é o número mágico que diz que y é maior do que x. Certamente não é meio, né? Porque se você pergunta assim, y é maior do que x, e aí a resposta probabilística é depende. Pode ser como pode não ser, com 50% de chance, então é a mesma coisa que dizer que não é, né? Ou se você pergunta, y é maior do que x, e a resposta é 0,01, ou 0,03, 3% de chance de que y é maior do que x, bom, então é óbvio que a verdade é o contrário, né? Que x é maior do que y. Faz sentido isso, minha gente? Eu quero extrair essa intuição antes da gente começar a fazer coisas complicadas, como testes de hipótese, coisas mais tradicionais. Eu quero primeiro a intuição de que se você tem duas variáveis aleatórias, você pode fazer várias coisas interessantes com ela, como a gente viu em vários vídeos. Quer dizer, se você tem uma variável aleatória e você tem uma densidade, que é o que a gente andou fazendo nas últimas aulas aí, eu tentei convencer você que muitas coisas interessantes podem ser obtidas. A integral disso, disso e daquilo, você pode simular a partir delas, pode fazer coisas. Hoje, pela primeira vez, eu estou introduzindo uma segunda variável aleatória, modelada por coincidência, modelada pelo mesmo modelo, mas não precisava ser, mais para frente ainda hoje a gente vai fazer com outro para ver o que acontece. Estou introduzindo uma segunda variável aleatória e agora eu quero saber uma relação entre elas. Eu podia fazer perguntas nada a ver, eu podia simplesmente falar assim, é verdade que y é maior do que 2x mais 3? Não, 2x mais 21,4? Posso perguntar isso? Posso. É meio xarope perguntar isso? Porque eu acho que não vai levar a nada. Acabei de inventar essa pergunta. Mas a dificuldade para responder essa ou essa é exatamente a mesma. Porque são duas variáveis aleatórias que você simplesmente está fazendo um questionamento, você está fazendo uma pergunta, você está fazendo uma pergunta e como elas são variáveis aleatórias, não vai dar booleano sim ou não, porque elas são variáveis aleatórias, então você tem que calcular a probabilidade dessa sentença ser verdadeira. Você está, no fundo, calculando a probabilidade de uma pergunta. Tudo bem? Tudo. Então, agora vamos fazer isso. Bom, tudo bem, agora eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui ficou um pouco esquisito. Vamos fechar no que a gente realmente quer. Então, eu posso fazer a pergunta, escuta, y é maior do que x? A resposta não vai ser sim ou não, mas vai ser uma resposta probabilística. Por quê? Porque as duas são variáveis aleatórias. E como é que eu faço isso? Tem dois jeitos de fazer. Um teórico mais sofisticado, não é difícil, mas é teórico mais sofisticado, onde você criaria uma variável aleatória conjunta de x e y, sabendo que elas são independentes, x e y são independentes, porque são duas amostras independentes. Você está testando se são duas coisas que você está querendo testar, se tem diferença. Eu falei ainda se tem diferença. Na verdade, eu não estou falando nada de diferença aqui, eu estou falando de ser maior ou ser menor. E aí você criaria uma conjunta, você sabe que as duas são normais independentes, então seria f de
seria um f de x vezes um f de y, e aí depois você criaria um gráfico 2D delas, e aí você pode fazer uma região, blá, blá, blá. Dá para fazer isso? Dá, mas eu não quero fazer isso não, porque, primeiro que é mais difícil, e segundo que eu disse para você que a gente ia usar simulação para resolver um problema simples desse, de uma forma simples também. Então, o que eu quero que você compreenda aqui? Rudimentos de métodos de Monte Carlo também, tá? Monte Carlo. Monte Carlo é um nome gigante que cabe um monte de coisa dentro que tem a ver com simulação. Quando você simula gerando números aleatórios para obter algum tipo de resposta numérica, no final você está fazendo Monte Carlo, está simulando. Mas eu não quero entrar nesse mérito também. Eu vou simplesmente chamar de simulação e pronto. Como você aprendeu a simular a partir de uma normal, você pode simplesmente fazer a seguinte pergunta probabilística, usando métodos de amostragem. Você faz assim, gera um x. E agora eu precisaria de uma notação diferente, porque eu não quero que você pense que é o mesmo x daqui, que são esses mesmos pontinhos aqui. Será que isso vai dar confusão? Eu vou chamar de... Como é que eu vou convencer? Como é que eu vou não confundir você com a notação? Porque, ó, veja... Não, eu vou usar a mesma notação, mesmo correndo o risco de confundir você, mas aí eu explico em voz. No começo, você tinha esses pontos experimentais, vieram de uma simulação também, mas não vem mais ao caso, certo? Você tinha esses pontos aqui, o x1, o x1 vermelho, até chegar no xn, o x, n x, que é um número, não precisa ser o mesmo. Você tinha esses pontos experimentais, era simulado, mas não conta para ninguém. Você tinha esses pontos experimentais, essas observações. E você tinha esse outro aqui, y1 até y último, que podia ser um número diferente do nx, então eu vou botar ny. Beleza, eram seus números. Aí, com esses números, você estimou os parâmetros. Você reconstruiu o melhor parâmetro. No momento que você fez isso, adeus a amostra, tchau a amostra, não precisa mais dela. Isso é uma coisa que confunde bastante as pessoas. Porque você tinha seus números, suas observações, seus 10 pacientes lá. Mas depois que você estimou isso e isso, acabou. Você não tem mais 10 pacientes. Você tem essa curva vermelha, que você disse que era a melhor curva vermelha. Então, adeus para esses pontinhos, tanto pontinhos vermelhos quanto pontinhos verdes. Isso é importante. Dá para entender isso ou não? Alô? Isso aqui caiu? Dá. O raciocínio por trás é que, se a gente está supondo que os nossos dados experimentais seguem essa distribuição, e se a gente está supondo que a gente conseguiu estimar os melhores parâmetros com a média e o desvio padrão, então, tanto faz o dado real que a gente coletou agora. Exatamente. A gente já está no melhor dos cenários. Isso mesmo. Tchau, tchau, dados reais, não preciso mais de vocês, porque agora eu já tenho um modelo matemático que gera, eu já me antecipei. Acabei contando antes, peraí. Eu já tenho um modelo matemático que bem modela aquelas observações. E aí, tchau, observações, não preciso mais dela. Agora, o mundo real parou de existir e só existe o mundo teórico. Tá bom? Tá. Uma vez estando no mundo teórico, agora eu vou gerar simulações. Eu estou insistindo nisso e voltando, tentando ir devagar, porque eu não quero que você pense que os números que serão gerados agora são os mesmos de antes. Não são. As observações experimentais foram embora. Adeus para todas elas. Vou até botar um adeus para elas. Não precisamos mais delas, porque elas já fizeram seu papel. Elas já me arrumaram o melhor modelo. Segundo o método de... Sei lá, então, adeus, observações experimentais. Tchau. Agora só tem as curvas. E com as curvas, eu posso gerar números aleatórios. Inclusive, muito mais números aleatórios do que o tamanho da minha amostra original, né? Se na minha amostra original, sei lá, tinha 20 pacientes, 20 pessoinhas, de verdade mesmo. Diz que, não conta para ninguém que elas não eram de verdade, que era simulação. Mas se eu tinha 20 pessoinhas, e aí eu cheguei nesses parâmetros aqui, e agora eu tenho a curva contínua, agora com essa curva, e pelas aulas passadas, eu sei gerar quantos gaussianos eu quiser. Quantos gaussianos eu quiser, não.
quantos números de acordo com esse modelo eu quiser, inclusive muito mais do que 20. Posso gerar 20 milhões, se eu quiser. Faz sentido ou não? Essa chave para o raciocínio que vem agora. Tudo bem? Uhum. Então, Era para isso que você estudou em primeiro lugar, não é? Exatamente, justamente para poder fazer o que eu vou fazer agora. Bom, agora eu vou até fazer de outra cor para realmente não enfatizar que é diferente. Agora, com o modelo da Gaussiana, eu vou gerar quantos pontos eu quiser. Só que agora eu não vou gerar eles separadamente, não, vou gerar eles juntos. Joga a minha moeda de fazer Gaussiana aí para cima, pum, que a gente viu nas outras aulas aí, joga a minha moeda de fazer Gaussiana para cima e vai dar um valor aqui. Pum. E agora joga a minha moeda de fazer Gaussiana para cima de novo, só que agora, quer dizer, eu tenho duas moedas, né? Eu tenho uma moeda vermelha e uma moeda verde. Agora eu vou jogar minha moeda verde para cima e deu aqui. Aí eu pergunto, escuta, nesse exemplo específico, x1, ele é... eu tinha colocado y na frente, né? x1 é menor do que y1? Agora são dois números, e a resposta é sim ou não. Percebe? Sim ou não. Não tem meio termo, não tem nada de probabilístico aqui. São números, isso aqui é números, isso aqui são números. Números. São números gerados por moedas. Moedas gaussianas. Certo? São números gerados por moedas gaussianas. Então, agora a resposta é sim ou não. Nesse exemplo que você está vendo, a resposta foi não. Então, vou botar aqui. Não, a resposta foi não. Beleza. Não, desculpa. A resposta foi sim. Y, verdinho, é maior do que X. Y simulado verdinho, claro, é maior do que X simulado verdinho, claro? Sim. Maravilha. Conta um aí para mim. Vamos fazer de novo? Vamos. Lá vou eu de novo. Pego minha moeda gaussiana e jogo para cima. E aí dá aqui. Vou pôr uma bolinha aqui para ser diferente. E aí eu jogo minha moeda gaussiana verde, dá aqui. Pode isso? Pode. E aí eu pergunto tudo de novo. Vocês já estão vendo onde isso vai dar, né? Você já está visualizando onde isso vai dar? Onde é que entra a simulação aqui? Aí eu vou perguntar se x, agora é a vez do 2. Se x2, simulação 2, é menor do que simulação 2 de y. Posso perguntar isso? Pode. Simulação 2 de y. Pergunta isso. E a resposta vai dar o quê? É sim ou não? Vai dar? Sim. Então, conta mais um. E assim vai. Você está imaginando que vai ir de novo, de novo, e de novo. Por quê? Porque eu posso fazer quantas vezes eu quiser, né? De modo super, mega, hiper eficiente, porque jogar moedas gaussianas para cima é a coisa mais baratinha que tem aqui hoje em dia. Você joga para cima e pronto. Então, eu posso fazer isso muitas e muitas vezes. Daqui a pouco eu vou fazer no R de verdade, para a gente ver de verdade acontecendo. Mas eu posso jogar para cima muitas e muitas e muitas e muitas vezes, sempre fazendo essa mesma perguntinha. E aí? XBzão de simulação. B vai ser o total de simulações. XBzão é menor do que YBzão? Sim ou não? Aí faz de conta que deu sim de novo. E aí no final eu vou contar. Nesse exemplo específico que você está vendo na sua cara aqui, que daqui a pouco a gente vai fazer, eu vou estimar a probabilidade, vou estimar por simulação, por isso que eu vou botar um chapeuzinho em cima, eu vou estimar por simulação a probabilidade de x ser menor do que y. E vai dar, pelo que eu estou vendo aqui no olho, vai dar 0,999, sei lá. Ou seja, eu simulei Bzão vezes, e somente uma vez, ou duas, ou meia dúzia de vezes, por Murphy, simplesmente por flutuação aleatória,
umas pouquíssimas vezes, não 0 vezes, apareceu de dar um cara aqui, que eu vou fazer com um quadradinho, juntamente com um cara aqui, que eu vou fazer com um quadradinho. Então, pouquíssimas vezes vai dar invertido, que y é menor do que x na simulação. Mas a maioria esmagadora das vezes, pelo que a gente está vendo nessa figura, vai dar que a probabilidade de y ser maior do que x é 0,9999. Que mais que você precisa de evidência para dizer que a quantidade y, a variável aleatória y é maior do que x? Eu acho que nenhuma. É isso que quer dizer que é isso que quer dizer, não. Esse é um exemplo concreto que eu queria mostrar daquilo que eu falei em ocasiões passadas aí, de que, em última instância, tudo está nas PDFs, tudo está na distribuição de probabilidade. Mas esse é um exemplo sem muitas camadas de floricultura no meio, sem pirotecnia no meio do caminho, teste de hipótese, nada disso. Sem pirotecnia no meio do caminho, para te mostrar como é relativamente fácil, se você tiver o modelo matemático que você confia, fazer uma pergunta dessas. Deu para entender isso? Uhum. Só que essa estratégia não está limitada somente à pergunta y maior do que x. E se eu quisesse uma variável auxiliar que se chama R, de ratio? Um ratio, uma razão. Não, vou botar um log ratio, tá bom? Vou botar chamar de M, por falta de ideia melhor. Vai ser o log ratio, vai ser o ln de y sobre x. Pode isso? Pode. E qual que é a distribuição dessa variável? Sei lá, não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia qual que é, teoricamente, tá? Na verdade, até existe, eu acho que ela tem nome e sobrenome também, porque a gaussiana é uma coisa conhecida, é uma coisa importante, então você tem duas gaussianas, as pessoas já se perguntaram qual é a distribuição de uma coisa que é x sobre y, blá, 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 log de x sobre y, se esse for normal, esse também. Então eu acho que na literatura tem isso aí, mas não é uma coisa amplamente conhecida que você vê em qualquer curso de graduação. Mas eu quero que você veja, e esse era um dos principais motes dessa disciplina, que é trazer o computacional para dentro da análise de dados, eu quero que você perceba, e se você não perceber, eu vou falar até você se convencer, que do ponto de vista computacional, o serviço que dá para fazer isso é exatamente o mesmo serviço que dá para fazer isso. O que eu faria? Qual é a simulação que eu faria se eu quisesse um negócio desse aqui? Se eu definisse essa variável e depois perguntasse qual é a probabilidade de n maior do que 1, ou nesse caso maior do que 0, posso perguntar isso? Posso. Por quê? Olha só, n maior do que 0 é a mesma coisa. Então, ln de y sobre x maior do que 0 é a mesma coisa que perguntar se y sobre x é maior do que 1, que é a mesma coisa que perguntar se y é maior do que x. Percebe? Então, são reparametrizações. Não, parametrização é isso que está acontecendo, mas eu não queria usar essa palavra para você não confundir com o parâmetro da distribuição. Eu criei uma função de duas variáveis, eu criei uma variável que é função de outras duas, essas duas são variáveis aleatórias, então essa também tem que ser, não é mesmo? Eu criei ela, sei lá por quê, porque eu gosto, porque algum médico disse para mim que M é legal, e ele não gosta de x e y separado, ele quer saber de M, para mim dá na mesma, tanto faz. Se é praxe fazer com M, a gente faz com M, não tem importância. E do jeito que eu estou criando esse aqui, podia ser qualquer outra função, podia ser um ajuste linear, podia ser qualquer coisa, alguma coisa que seja função de x e y, onde x e y são variáveis aleatórias. Chamei de M aqui, ln de... Beleza. E aquela pergunta que eu fiz antes é equivalente a essa pergunta que eu fiz agora. Concorda? É só eu só mudei a pergunta. Eu vou até botar a setinha de volta aqui, porque a ida e a volta são equivalentes. Desde que x não seja 0, claro, senão dá pau. Então, se esse negócio aqui estiver perto do 0, essa brincadeira não vai dar certo. Teria que jogar mais para a direita, blá, blá, blá. Mas não veio o caso agora. Vamos fingir que tá tudo em condições tranquilas de temperatura e pressão.
Faz sentido isso que eu estou te falando? Que eu troquei 6 por meia dúzia? Faz. E aí eu posso responder a pergunta, tá bom, então agora a mesma pergunta que eu tinha antes passa a ser se m é maior do que zero. Ou menor que zero, se você quiser ver o contrário. Posso fazer isso? Posso. Se você for usar a teoria tradicional, talvez essa pergunta seja muito mais difícil do que essa. Agora, do ponto de vista computacional e por simulação, é estritamente a mesma coisa. Então, o que você vai fazer agora? Vamos ver se a gente está entendendo mesmo. Se eu quisesse responder essa pergunta, eu vou criar. Eu não vou nem pôr mais o grafiquinho. Vou criar um x1 e nem vou colorir diferente. Vou criar um x1, vou criar um y1 simulado a partir de normais, porque você tinha me garantido que. Você vê como essa parte de garantir isso é fundamental, né? Porque se isso aqui for violado, tudo que nós estamos fazendo daqui para baixo não faz mais. Não é que não faz mais sentido, mas também será violado. Então, eu estou supondo que realmente, supondo e pedindo para todo mundo acreditar que realmente a gaussiana normal era mesmo um bom modelo para descrever meus dados experimentais, e aí eu joguei fora os dados, fiquei só com o modelo. E uma vez ficando com o modelo, eu posso brincar com ele do jeito que eu achar melhor, em particular desse jeito aqui. Crio um, crio outro, crio um M1, que nada mais é do que x1 dividido por y1, e guardo ele. Próximo, x2, y2, crio um M2 e guardo ele, x2, y2, e guardo ele, e assim vou indo, até chegar em muitos. Eu vou chamar de Bzão. Crio um x Bzão, um y Bzão, crio um meu M Bzão, que é simplesmente uma continha que eu inventei. Não lembro mais. Desculpa, botei x sobre y, era o contrário, né? Eu fiz besteira aqui, peraí. Ao contrário. Y em cima, x embaixo. Y. Por que sim? Só porque foi assim que a gente definiu. Não tem nenhum motivo intrínseco. Da simulação 1, da simulação 1, da simulação 2, simulação 2, simulação Bzão, simulação Bzão. E com isso eu vou obter um conjunto de números grande, que vai desde M1 até MB. E aí eu simplesmente pergunto, faço a estimativa da probabilidade de M ser maior do que zero. Eu pergunto, você é maior que zero? Sim, não, sim, blá, 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 e faço essa estimação dessa probabilidade. Se meu B é grande, se meu B é grandão, esse número aqui e esse número aqui tem que dar igualzinho. Quer dizer, igualzinho dentro dos limites da precisão numérica de uma simulação, não é mesmo? Mas se fosse infinito, teria que dar igualzinho. As respostas para a mesma, porque é a mesma pergunta feita de um modo diferente. Essa é uma das inconsistências, já só adiantando um pouco, isso já é avançado, tá? Não é básico, mas essa é uma das inconsistências que tem na estatística frequentista tradicional, que é um negócio que às vezes dá nó na cabeça das pessoas que estão aprendendo, porque não é impressão sua que está esquisito mesmo. No mundo dos testes das hipóteses, estatística frequentista, essa que está bem estabelecida aí na vida, às vezes você perguntar de assim ou de assado dá um resultado diferente. Eu, quando descobri essas coisas, quando eu estava começando a aprender análise de dados aí na minha carreira de pós-graduação e tal, quando eu descobri isso, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Porque como físico, não como estatístico, eu pensava, não, mas peraí, isso não pode ser assim. Claro que tem justificativas das mais diversas, tem jeito de corrigir, blá, 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 mas se você olha first principles mesmo, primeiros princípios, não deveria ser invariante pela forma como você faz a pergunta, mas não é. Quando em estatística tradicional, dependendo de como você monta o teste e tal, não é invariante. Então, isso é um dos problemas que eu vejo que existem aí no mundo e as pessoas deixam para lá porque é um problema difícil de ser atacado. Desse jeito, não tem nenhuma dúvida, salvo questões de imprecisão numérica, né? Porque, claro, que não pode não dar estritamente a mesma coisa, porque é simulação, né? Não é exatamente os mesmos números. Mas, enfim, se você usar exatamente o mesmo número, quer dizer, se você usasse isso aqui, os mesmos números que você usa para fazer tanto essa pergunta quanto essa aqui, aí tinha que dar estritamente a mesma coisa mesmo, porque a pergunta é estritamente a mesma. Faz sentido ou não? Para mim, eu acho que eu estou comendo alguma bola, mas para mim parece muito intuitivo que
não precisaria estritamente da mesma coisa, porque você não está lidando com números reais. Você está lidando com números probabilísticos. E números probabilísticos, se você joga um dado 2 vezes, você não necessariamente cai com a mesma face. Perfeito. No limite do... Então, parece assim, a princípio, não parece ser um problema muito complicado de por que não pode dar, não precisa dar a mesma coisa, mas se desse infinitas vezes, sim, aí sim teria que dar a mesma coisa. Para mim parece algo meio, sei lá, parece Se meio óbvio. você fizer infinitas simulações, tem que dar a mesma coisa, deveria Sim, dar a mesma coisa. porque aí você chegou na probabilidade perfeita, a princípio. Eu E aí diria até teria que ser a mais. mesma coisa. Mas se você, sei lá, eu não sei se estou comendo bola ou se eu pensei demais já, mas para mim parece meio natural. Então, nem para o infinito a gente precisaria ir. Se você não tiver no infinito, mas usar exatamente os mesmos valores, vamos supor que você simula esse e esse. Exatamente os mesmos, e não duas simulações diferentes. Os mesmos números. Assim, porque aí a princípio é como se você usasse o mesmo seed, né, no computador. Aí teria que dar a mesma coisa porque você tirou a probabilidade do negócio. Se você usar os mesmos números, mesmo que não seja infinito, esse tipo de abordagem, onde você pergunta se o log da razão é maior do que zero, ou se você pergunta se um é maior do que outro, tinha que dar estritamente a mesma coisa. O ponto que eu quero só mencionar aqui como gostinho, a gente não vai ver isso porque isso é avançado, mas que eu quero mencionar como gostinho é justamente que na estatística frequentista tradicional, dependendo de como você monta o seu teste, eles dão resultado diferente, apesar de intuitivamente ter que dar igualzinho. Então, essa é uma das inconsistências que tem no modo tradicional, frequentista e tal, que já não teria no mundo bayesiano, mas eu não estou aqui para vender bayesiano ainda. Mas isso não é porque sempre que você fala em estatística, você já está considerando que você não tem controle sobre todas as variáveis. Porque, por exemplo, é a mesma coisa que você pegar 10 ratos e tentar fazer a mesma cirurgia em todos eles. Aparentemente você está pegando 10 ratos, mas rigorosamente falando, não é a mesma coisa, porque os ratos são diferentes. Um deles vai ser mais gordo, outro deles vai ser mais magro, outro deles vai ter diabetes. Então, assim, tem várias. Eu quero Eu separar. sempre pensei que sempre que você fala estatística, você já está considerando que tem coisas fora do seu controle, senão você estaria falando de matemática pura, não é? Sim, você tem toda a razão. Quando a gente está falando de estatística, a gente está falando de alguma coisa que está sujeita ao aleatório. Mas, beleza, estamos de acordo. O que você falou dos ratinhos é a mesma coisa da questão de gerar números aleatórios diferentes nesse experimento ou nesse experimento aqui. O que eu estou tentando, talvez meio fora de hora, mencionar é que, mesmo que você use estritamente a mesma amostra, existem métodos que deveriam dar a mesma coisa e não dão. Neste aqui, que eu estou mostrando para você, você se convenceu rapidamente que, se a amostra, se os números forem estritamente os mesmos, se não houver mais aleatoriedade nenhuma, porque já a parte do aleatório já foi, já gerou, pronto. Se eu usar os mesmos números desse jeito ou desse jeito, a conclusão final deste jeito ou deste jeito tem que ser estritamente a mesma, e você aceitou isso quase como óbvio. O fato é que, na estatística frequentista, se você assumir a mesma amostra, dependendo de como você monta o teste e a teoria por trás, blá, 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 eles dão resultados diferentes. Isso é uma inconsistência que a gente não vai atacar aqui. Talvez eu não devesse nem ter comentado isso para não confundir vocês. Eu só queria enfatizar como isso aqui é bom, falando um pouco dos defeitos do concorrente. Mas acho melhor parar por aqui para a gente também não... Mas eu não estou falando de diferenças de amostragem, senão você teria a razão completa instantaneamente, tá bom? Então tá.
Bom, então agora eu queria fazer isso, para não ficar só no blá, eu queria fazer um exemplo, porque depois que a gente fizer esse exemplo, você vai mudar, eu e você vamos mudar essas gaussianas aqui e chegá-las mais pertinho uma da outra, que nesse exemplo que eu fiz aqui é óbvio a resposta, né? É claro que o verde é maior do que o vermelho, mas e se for menos óbvio? Se um estiver entrando dentro do outro? Então esse é um ponto que eu gostaria de explorar um pouco mais, quer dizer, a probabilidade de y ser maior do que x, ela é essa probabilidade estimada, né? Estimada por simulação, ela é dependente das estimativas mi chapéu x, sigma chapéu x, mi chapéu y, sigma chapéu y. É dependente disso, é óbvio. Então, dependendo de de que número sair aqui, é claro que esse número mudaria. Então, a gente vai fazer isso, vai gerar umas simulações. Então, a gente vai usar a simulação em dois momentos. No momento de... Momento também é uma palavra proibida, porque existe um negócio em estatística e probabilidade que chama momento. Mas não é isso que eu estou falando, é momento no sentido de tempo aqui. Nesse instante aqui, a gente vai usar a simulação com dois fins. A primeira é só para criar um conjunto de dados, que a gente controlado, para a gente saber quanto vale mi e sigma. E a segunda, que é realmente o tópico da aula de hoje, que eu acho que é o que interessa hoje, que é para que é para responder essas perguntas probabilísticas, que podem ser simples ou complexas. Porque mais tarde, eu já vou antecipar, mais tarde, você já deve ter percebido, se não percebeu, eu vou te contar, que a gente vai fazer o mesmo tipo de pergunta probabilística para situações bem mais complicadas. E se não for gaussiana? E se uma for gaussiana? Não, deixa eu fazer da mesma cor. E se uma for gaussiana e a outra for uma Slots-Flumliana? Sei lá. Não, vou inventar outra coisa aqui. For uma Spokiniana, vulcana, pronto. Pode isso? Se essa situação for o que você tem na mão, de um caso que tem nome e sobrenome, de boa família, que tem modelo, mi e sigma conhecido, e o outro de uma família nada a ver, que ainda tem até uma formulinha, mas é x total, que um parâmetro θ1, θ2, θ3, faz de conta? Aqui, os métodos tradicionais engrossam feio, porque você não sabe nem como começar um negócio desse. Tudo quanto é teste estatístico tradicional, que está por aí há milhões de anos, exige algumas coisas da distribuição de entrada. Mesmo que as distribuições de entrada sejam não tradicionais, que tem uns nomes que você nunca ouviu, mas alguém já viu, está publicado, tem algum livro em algum lugar, mesmo assim, ainda exige que existam, exige que elas sejam, na maioria esmagadora das vezes, do mesmo tipo, a amostra A e a amostra B, e que tenha alguma coisa que você possa usar para construir o teste depois. Enquanto que essa filosofia que eu estou te mostrando aqui, baseada em PDFs e somente PDFs, e Monte Carlo, simulação, ela não exige nada além de que você saiba gerar números aleatórios segundo essa e segundo essa. Porque se eu souber gerar números aleatórios segundo uma e segundo a outra, eu pergunto qual é a probabilidade de y ser maior do que x. Faço um quintilhão, faço um montãozão de simulações. Isso aí é outro problema, você pode ter que ficar até amanhã fazendo isso num servidor. Mas eu faço Bzão simulações e pergunto, você saiu maior que esse? Você saiu maior que esse? E estimo no final. Mesmo que x e y sejam monstrinhos. Mesmo que seja um monstrinho. Se eu souber simular, resolver-se-á a questão. Faz sentido, minha gente? Eu comecei com o simples aqui, você podia até estar falando, não, mas para que fazer isso? Porque você não mete um teste T logo direto? A gente vai fazer isso, mas antes eu queria te dar a noção do geral, do princípio que está por trás dessas coisas, que podia ser qualquer um. Nesse caso a gente deu sorte, porque é uma gaussiana, todo mundo sabe fazer com gaussiana. E se fosse assim? O procedimento é exatamente o mesmo, desde que você saiba simular a partir dele. Tudo bem? Tudo.
Então, vamos fazer. Mas vamos fazer com o mais fácil, tá bom? Vamos fazer com o mais simples primeiro. Então, vamos fazer aqui, ó. Deixa eu abrir vou abrir um Geditzinho. Não, acho que eu já tenho aqui. Um Geditzinho básico para a gente escrever as nossas coisas. Então, mês, primeiro, outubro, de 2021. Ué, por que não está com as minhas corzinhas? Bom, tudo bem, não precisamos de cores. Vamos fazer, vamos criar o θ1, θ2, θ1, que é mu, e eu chamei de xy, né? É que podia ter mais. Ah, então eu não falei isso também, mas vou falar. Essa estratégia funciona com 2, mas funciona com 3. Você podia simplesmente fazer assim, né? Suponha que você tivesse uma gaussiana aqui. Fazer com 3. Fazer esse. Aí esse. E esse. Mas que você sabe que são 3 gaussianas diferentes. É a normal 1, a 2 e a 3. Qual que é a dificuldade de fazer a perguntinha, por exemplo, me fala qual é a probabilidade de x ser maior que y e ser maior do que z? Ou qual é a probabilidade de x ser maior do que y ou x ser maior do que z? Ou qual é a probabilidade de x ser maior do que y mais z? Pode ser o que você quiser. Você consegue estar percebendo o poder dessa estratégia? Ela responde qualquer coisa que você queira com o mesmo tipo de dor de cabeça, com o mesmo serviço. Para responder qualquer perguntinha desse tipo, o que você precisa? Você tem que ser capaz de simular dessa, dessa e dessa. Não precisa nem ser capaz de simular facilmente. Eu não falei se era fácil não, mas ser capaz de simular. Se você for capaz de simular dessa, dessa e dessa separadamente, então todas essas perguntas estão a seu alcance. Com 3, com 4, com 20, com a combinação que você achar melhor, que for relevante para a sua pergunta. Mas nós vamos fazer com o simples, tá bom? Para começar. Então, voltando. Eu estou falando tudo isso porque eu chamei de mu x, mu y, mas devia ter chamado de mi. Vou chamar de mu x mesmo, vai. E aí o θ2 vai ser um mu y. E esse aqui vai valer, sei lá, 10. Não, 10,5, pronto. E esse aqui vai valer 15,0, pronto. Não, são 15,1, pronto. E agora eu preciso dos sigmas. Esse é o θ... Não, esse aqui não é θ1, θ2, não. Esse aqui teria que ser θ1x, θx. Tá, mas aí vai começar a ficar difícil. Teria que ser θ1 da distribuição 1. θ2 θ1 da distribuição 2. Aí agora θ2 da distribuição 1 e θ2 da distribuição 2. Que esse aqui é o sigma x e esse é o sigma y. O desvio padrão da nossa primeira, eu vou botar, sei lá, 3. 3,14, um número qualquer. 3,14, 16. Não, 3,14, vai. E o y vai ser 2,3. 2,7, pronto. Um número qualquer. Temos tudo que a gente precisava para simular? Temos. Então, vamos gerar x amostra. X amostra vai ser o nosso R norm. Vocês já estão careca. R norm. Vocês já estão careca de saber como é que faz para gerar números aleatórios segundo uma distribuição. Eu vou gerar quantos pontos? Uns 10. 10 pontinhos, segundo mu x. E segundo, sigma x. Mesma coisa para o y. Y amostra também, agora vai ser 20 pontos. O y, sigma y. Pronto. Isso aqui é só para gerar, isso aqui gera
Gera os pontos experimentais. Pronto. Salvei. Vou botar aqui no... O que faz? Aqui. Nossa, eu falei que não precisava de corzinhas, mas, pô, corzinhas ajudam, né? Ixi, o que aconteceu? Caí? Vocês estão aí? Não, caiu não. Ué, A que foi Beatriz isso? entrou. Ah, tá. Pensei que era uma pergunta de alguém. Bom, ou sei lá o que se caiu. Beleza. Então, isso aqui vocês sabem fazer já faz tempo. Vamos fazer acontecer. Deixa eu abrir meu R aqui. Bom, geramos. E X amostra está aqui. Meu Y amostra está aqui. Maravilha. Esses são os valores que eu simulei, que eu observei, tá? Gerar hipóteses experimentais, observações fake. Agora a gente vai estimar por máxima verossimilhança, blá, 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 blá. Mu X, vai ser M hat X. M hat X, que é M chapéu, é só a média de X amostra. Ainda bem, né? Fácil, ainda bem que é fácil. E o S hat, posso só pôr só MX? Você já sabe que é hat, né? MX, MY, vai ser o desvio padrão do X amostra. Pronto, amostra. Idem pro... Eu estou mentindo um pouco para vocês aqui, porque o desvio padrão tradicional é aquele que divide por N menos 1. E o estimador de máxima verossimilhança do sigma é o que divide só por N. Eu comentei em vídeos passados isso, eu não quis entrar no mérito disso, porque senão a gente vai desviar demais, mas tem uma diferencinha. Por que dividir por N menos 1? Por que N? O de máxima verossimilhança mesmo, que era o nosso critério, divide por N. Mas aí ele desobedece um outro critério que os estatísticos gostam, nem todos os estatísticos gostam, tá? Mas muitos estatísticos, a maioria esmagadora dos estatísticos gostam de um tal de critério de não ser viesado. E aí, para o sigma não ser viesado, ele tem que dividir por N menos 1 em vez de N. Mas eu não quero entrar nesse mérito, não, e vou usar como se fosse, tá bom? Faz de conta, porque a diferença é mínima. Então, como se fosse, tá? Faz de conta que o desvio padrão tradicional mesmo é o estimador de máxima verossimilhança para o sigma. Ele não, o desvio padrão tradicional não é o máxima verossimilhança, ele é quase o de máxima verossimilhança, mas como a gente impôs aqui que o critério nosso era o critério de pão é quando obedece à máxima verossimilhança, então eu vou ignorar esses detalhezinhos e fingir que é, tá bom? Mas tem essa diferença. Opa, aqui eu fiz besteira, aqui é X, e aqui é Y, e aqui é Y, e aqui é Y, e aqui é Y. Pronto. Aí, esse exercício de hoje não é sobre quão bem eu reconstruo quão bem eu reconstruo meus parâmetros, a gente já passou dessa fase, agora a gente está assumindo que funciona e pronto. Então, o meu MX é isso, eu tinha dito que era 10,5, ficou muito bom. O meu... isso aqui só Deus sabe, tá? Só Deus sabe essa parte aqui. A gente tá começando nosso problema daqui para baixo, fingindo que foi observado por, sei lá, que foi uma observação real mesmo da natureza, que alguém mediu essas coisas, tá bom? Não esquece que foi feito por simulação. Hoje a simulação não está entrando aqui. Hoje essa parte aqui é só didática para facilitar a minha vida, para não ter que mentir para vocês, trazer justamente uma simulação e fingir que são dados reais, tá bom? A gente simulou mesmo, mas faz de conta que são dados reais e eu estou te contando isso. E o desvio padrão deu 3,03, quando tinha que ser 3,14. Mesma coisa para... quanto tinha que dar mesmo? Esqueci. Tinha que dar 15,1, deu 16,3, tá bom. E o outro, tá ótimo, maravilha. Então, temos os nossos estimadores de máxima verossimilhança. Ou seja, a partir de agora, eu tenho isso e tenho isso. Não quero mais saber da amostra. Adeus, amostra. Ela não é mais necessária, tá bom? Para isso que nós estamos fazendo hoje. Adeus, amostra. Não preciso mais disso. Agora eu estou aqui. Eu sei que é uma gaussiana, aqui, na verdade. Eu sei que é uma gaussiana e já tenho os meus melhores. Então, agora eu posso fazer várias coisas, em particular, plotar as minhas gaussianas para ver a relação, né?
Depois se ficou bom mesmo. Viu que relação não, isso a gente está assumindo. Mas vê se ficou bom mesmo. Então vamos lá. Eu vou criar um X que vai desde. Ô menino, que você está invadindo minha aula? Ô rapaz, o que você veio fazer aqui? Hein? Tá, pode ficar aí. Então, o X, que é uma sequência que vai desde, sei lá, menos. Acho que não vai precisar. Vai desde 0 até uns 30. E vai ter um tamanho de. Não, 30 acho que vai ser. Não, acho que vai ser suficiente, veremos. E. Não, é fácil de ver, peraí, é só ver aqui. Que é o máximo, que é o mínimo. Max de X summary. Vamos dar um sumário de X amostra, que é o que eu faria se fosse uma amostra de verdade. E vamos fazer nessa faixa aqui. Então, o mínimo deu 6, vou botar 5. E o máximo deu 21, vou botar 25. Pronto. Então, eu vou de 5. Eita, não era isso. Vou de 5 até 25. E vamos botar 100 pontos aí dentro, tá bom? E agora, mas x vai confundir, hein? Puxa, que escolha ruim de variáveis x e y. Podia ter sido a e b, hein? Se fosse a e b, não confundiria com x. Cara. Vocês me autorizam trocar por a e b? Eu acho que para futuras gerações vai ser mais fácil de entender se for a e b do que x e y, porque o x já foi usado para a coisa que está sendo medida, sabe? E A e B são os grupos. Sacou? Faz sentido ou não? Vocês me autorizam, já estou fazendo, né? Se falar que não. Não. Então faz o seu aí. E aí sim, tá. E aí eu vou ter que mudar na lousa também? Deixa eu ver. Na lousa eu não vou mudar, vou deixar assim mesmo, tá bom? Só vou fazer um óbvio aqui de que. X e Y vai confundir. Vamos de A e B, grupo A e grupo B. Cadê sua mãe, cara? Bom, vamos em frente. Tá bom, se tá bonzinho, você pode ficar aí. Então, vamos começar de novo aqui. Vou sair, entrar de novo para não dar confusão. Sair do R, entrei de novo. Vamos tudo de novo. Vai gerar novos números. Mas novos números pode ter uma... Você veio buscar ele? Busca ele para mim, por favor. Não, ele tá bonzinho, não fez nada errado aí, mas... Bom, vamos ver um summary de a amostra. 3, eu tinha gerado de 5. Tá, então ficou ruim aqui. Vamos pôr de 0, vai. De 0 até 12, e o B a amostra. É 19. O 20 ficou bom, o 25 ficou bom. Então vamos fazer esse aqui. Vamos ver o que acontece. Então agora sim eu estou criando os pontos em X, onde eu irei calcular as densidades de probabilidade, denorm de nesses pontos X, de MA e sigma A, e vamos ver a cara do negócio. E aí vamos plotar plot X e Y. E esse aqui vai ser cor vermelha, para ficar minimamente compatível com o que a gente fez na lousinha, né? Uft, olha que bonito. Vamos fazer contínuo, não vou fazer com pontos, não, porque senão fica parecendo que é discreto e não é. Então, type vai ser do tipo linha, E aí já vou aproveitar e fazer o próximo aqui. O YB é um denorme de MB, SB. E aqui, YB. E a cor era dark green, né? Era isso? Não lembro. Isso mesmo, dark green, só para ficar igual da luzinha e não ter mais diferença do que já tem. Dark green. Ping, tem gente aí? Tem. Pronto. Tem. A resposta certa é Pong, hein? Pong. Points. Então, se eu vou fazer points,
para ficar todo mundo bonito. Deixa eu ver. Olha que bonito. Ixi, o verde tinha que vir antes, porque está cortando um pedacinho. Ah, não é muito relevante, mas está cortando um pedacinho. Então, eu vou fazer o contrário. E também essa gordureza de linha está muito pouca. Vamos botar linha gordinha 3, para ficar bem gordinho. Linha gordinha 3. E vamos trocar de ordem. Você vem depois. Então, você é plot e você é points. Agora vamos ver como é que fica. Ah, que bonito. Pronto. Então tá. Esses foram os números que eu inventei. São as melhores gaussianas para o meu conjunto de dados. Só por curiosidade, vamos plotar o conjunto de dados. Até que ficou boa esse range aqui. Vamos plotar o conjunto de dados para ver se... Só por curiosidade, né? Não vou ver nada, só para... Vou botar um rugzinho aqui de a amostra. E depois, como eu disse, uma vez feito isso que a gente acabou de fazer, adeus a amostra, não preciso mais dela. Mas eu quero só ver se ficou legal, só isso. A amostra, o conjunto A é o vermelho e o verde é o B. Dark green é o B. Beleza. Vamos pôr isso aqui. Cadê o plotzinho? Ixi, ficou muito fraquinho. Line do tipo 3 também. E esse aqui, que é do tipo 3. Pronto, olha só. Deve ter uns em cima um do outro, muito próximos, mas o verde realmente não ficou ruim, não, né? Dá para ver que a concentração da ação em verde está por aqui, tem um que escapou aqui, e o vermelho está por aqui. Então, você vê, quando eu for simular o verde, porque os dois estão relativamente entrando um no outro, vai acontecer, até que não muito raramente, vai acontecer do verde simular um cara maior do que o vermelho, menor do que o vermelho. De vez em quando acontece mesmo. Existe isso mesmo. Mas, de modo geral, você está vendo que o verde é maior do que o vermelho, conforme a gente desenhou lá. Tudo bem? Agora vamos realmente simular o que a gente queria. Então, beleza. Agora que eu tenho as amostras, eu posso gerar um R-norm, mas não é esse R-norm aqui. Esse aqui foi só uma muletinha didática para a gente criar os dados. Agora é o que a gente quer mesmo. Então, vou criar R-norm de, sei lá, Bzão R-norms, de uma Bzão simulações. E o parâmetro aqui é MA, que é o melhor possível que descreve A, e SA. E eu vou botar tudo isso aqui no conjuntinho. Ixi, Bzão aqui vai confundir, porque Bzão era grupo. Não, Bzão é são de simulação, vixe. Quantas simulações? Vamos pôr umas 1000 para começar. 1000 simulações. Vou botar isso aqui no... vou chamar de acimo. Acimo de as simulações. E idem para o B. Bcimo. Bcimo. Bzão. Bzão. E o tchan final é... Vou deixar vocês falarem um pouco. Vamos fazer até aqui. Vamos fazer até aqui. Gerei. E aí eu vou criar um histograminha do que aconteceu, só para a gente ver a cara da coisa. Apesar de não ser necessário. O histograma de acimo tem que ser um histograma, o acimo em cor red, né? Probe e true. Já discutimos isso em outros momentos, mas o acima ficou assim. Daria até para fazer mais uns breaks, fazer 100 breaks para ver o que acontece. 100 foi muito. Então, 60. 60 também está meio ruim, vou botar 40 mesmo. Tá bom, deixa assim. E aí, se eu plotar, se eu der um points, se eu simplesmente plotar a mesma, essa daqui, os points, foi o A que eu fiz? Acabei de esquecer.
Foi o A que eu fiz. Então, eu posso plotar esse aqui. Ixi, mas red em cima de red não vai ficar legal. Então, vamos pôr pink. Pink. E aí, agora vamos ver o que acontece. Olha que bonito. Você está vendo o que eu estou vendo? Claro que ficou bonito. Significa que o meu gerador de números aleatórios gera mesmo números aleatórios do jeito que eu... Ah, pareceu um doidinho aqui que escapou. Deve ter sido uma observação aleatória. Você vê que existe essas coisas, né? Mesmo na geração aleatória. Então, eu gerei Szão 1000 pontos. Esses 1000 pontos não são a mesma coisa que a amostra já era, mas eles seguiram a gaussiana teórica que eu disse que era a melhor gaussiana que se ajustava aos dados que agora eu não uso mais, que agora eu não preciso mais deles. Beleza. E aí, idem para o verde que eu não vou fazer, tá bom? Vocês se convenceram disso? Sim. Então eu não vou fazer o verde e tal. Agora o que eu vou fazer é o final da coisa, que era fazer a análise que eu queria. Eu vou fazer a pergunta, então eu vou chamar de... Qual que é a minha pergunta final? Se acimo... Não, agora eu já não lembro mais quem era A, quem é a B. A é vermelho, então ele estava para a esquerda. Então eu quero saber se Bcimo é maior... não, vou botar acimo... Ups, a simulação é menor do que B simulação? E agora não é mais uma pergunta probabilística, porque são números que foram gerados. Para isso dar certo na programação, tem que ser o mesmo tamanho, claro, porque por isso que o SSS é o mesmo para os dois. E aí eu vou simplesmente estimar essa probabilidade. Como é que estima a probabilidade do negócio? A gente viu isso acho que na segunda ocasião aqui, no segundo encontro nosso, sei lá, no começo a gente viu. É o número de casos que aconteceram, então, número de casos em que você viu Bcimo ser maior do que acimo, dividido pelo total de simulações. Vamos ver quanto deu isso aqui? Olha, 0,97. Eu chutei que era 9,9, hein? Vamos aumentar o número de... Ah, não, mas eu chutei naquele gráfico lá. Então, nesse gráfico aqui, onde eu estou vendo bem claramente que verde é maior do que vermelho, eles têm uma intersecção não desprezível, mas se você perguntar, verde é maior do que vermelho, a resposta é sim. Verde é maior do que vermelho. Estou vendo isso. Vamos fazer mais simulações para a gente se convencer disso aqui. Em vez de 1000, vou botar... agora ficou quem? 100 mil. Posso fazer 100 mil? Eu vou fazer 100 mil porque o R-norm é muito eficiente, é um negócio que está dentro do R, é uma coisa totalmente... Vamos fazer 100 mil. E aqui eu vou chamar de P-hat, pode chamar de P-hat, P estimado. O P estimado, e eu vou arredondar para 2 casas só, porque quem é que acredita em probabilidade com mais que 2 casas, né? Eu acho que qualquer probabilidade que vai para mais de 2 casas já está no reino da fantasia. Não... Erros de modelagem muito mais graves acontecem antes disso. Mas vamos lá. Então, eu vou simular 100 mil e vou mandar ver no P-hat. Não é isso. Vamos lá. Nossa, foi instantâneo, não deu tempo nem de piscar. 0,97. Não gostei. Vamos por mais ainda. 100 mil, que tal... sei lá, mais 2 zeros aqui, nem sei o que é isso. 3, 0, 1000, 10 milhões, pode ser 10 milhões? Não, 10 milhões? Ou é 10 bilhões? Não, 10 milhões. 10 milhões de simulações. É enorme, isso é tranquilo. Não deu nem para piscar, você percebeu que não deu nem para piscar? Se os Fischer tivesse isso aqui, se os Student tivesse o R, você acha que ele ia ficar fazendo aquele teste? Todo aquele sacrifício, aquele exercício para conseguir saber se não sei o que lá, do teste do valor crítico, é só chegar e vir aqui e fazer isso aqui, pronto. Vamos ver. Opa, aí já deu uma... não deu tempo de piscar. P-hat. 0,97, acho que convergiu, hein? Acho que, só para fazer um exercíciozinho ao contrário, vamos ver, em vez de 10, vamos fazer só 3. Só 3 simulações. Acho que vai ficar ruim, mas vamos ver. Se eu fizer só 3 simulações, quanto que dá na estimativa? Tudo bem, deu 1. Ué, mas como assim deu 1? É certeza absoluta? É que assim, isso é uma coisa importante que a gente faz em simulação e nem todo mundo faz direito, isso que eu quero enfatizar. Quando você faz uma simulação dessa e pergunta, você nunca pode
formalmente dizer que a probabilidade é 0 ou é 100. Não dá. Deixa eu voltar nesse daqui. Tá? Não, vou desenhar de novo. Não dá para você formalmente falar que. É uma observação importante essa, tá? Não dá para você chegar e falar que você tem essa daqui. Seu grupo A. E aí o grupo B. E aí você simulou. Simulou são vezes. Sei lá, são vezes. E aí dá uma estimativa de P-chapéu, de alguma pergunta aqui. Pergunta, seja lá qual for a pergunta. E a estimativa da pergunta dá 0. Não, dá 0. A probabilidade é 0. Ou 1, se for o contrário, se for o contrário da pergunta, tá bom? Pergunta. Se for o contrário da pergunta, se. Tá bom? Aí você fala, então a probabilidade é 0? Não, não é isso. Significa que não deu nenhum caso em são tentativas. Então, o que você pode dizer é que essa probabilidade estimada, ela é pelo menos menor do que 1 sobre S. Nesse exemplo tosco aqui meu, 1 sobre S é 1 sobre 3. Então, a probabilidade da minha pergunta que deu 0, ou no caso, no meu exemplo aqui, deu 1, né? Mas vamos botar como se tivesse dado 0, daqui a pouco eu faço o do 1. Então, se eu tenho uma estimação que baseada em simulação de uma pergunta qualquer, que nesse caso nosso é uma pergunta simples, mas podia ser sofisticada, e aí a resposta dá 0, isso não quer dizer que a probabilidade é 0. Significa que ou é 0, ou você não simulou o suficiente para ver. Você não teve pacientes o suficiente para ver o efeito do seu GWAS, sei lá. Você não viu gente o suficiente para encontrar pelo menos um caso do negócio raro que você está observando. Aqui é uma simulação. Se eu tiver um fenômeno que é raro aqui, que é de vez em quando que acontece, se eu fizer poucas simulações, talvez não aconteça nenhuma vez. Então, o que eu posso dizer é que a probabilidade aqui é pelo menos menor que o texto. É um lixo, tá? É ruim, é uma estimativa ruim. Isso mostra que S foi mal escolhido. Nesse caso, S foi mal feito. Lógico, né? Simular 3 vezes querer concluir o negócio, realmente só estava brincando com vocês aqui. Mas e se S fosse, sei lá, e se S igual a, sei lá, 1000? E mesmo assim, o P estimado deu 0. Isso quer dizer, então, que na verdade P é menor que 1 sobre 1000. É menor que 10 a menos 3. Mas eu não sei se é 0. Porque eu joguei 1000 e não apareceu nenhuma vez. Ou o contrário, se for P da pergunta. Tudo bem? Ping. Alô? Ping? Oi? Bom. Sim, tudo bem. Então, se P da pergunta é igual a 1, é porque, na verdade, você está falando que eu joguei eu tentei S vezes e sempre apareceu. Apareceu. Mas isso não quer dizer que é 1. Significa que é maior do que... significa que é 1 menos 1 sobre S. Porque se é no mínimo... se a probabilidade do contrário é no mínimo 1 sobre ação, isso, 1 sobre ação, a probabilidade do contrário é, no mínimo, mais do que 1 sobre 1 menos 1 ação, entendeu? No mínimo isso aqui. Então, por exemplo, naquele caso de jogar, sei lá, se eu joguei 1000 vezes, significa que é 1 menos 1 sobre 1000, que dá 1 menos 1 sobre 1000. Então, eu estou dizendo que é maior do que 0,999. Eu não sei se é 100%. O que eu sei é que eu joguei minha simulação 1000 vezes e nunca vi nada que não fosse isso. Tá bom?
Isso é uma coisa importante de botar na cabeça na simulação, porque às vezes você não encontra nenhuma vez o fenômeno que você está simulando, porque é um fenômeno raro, pouco provável mesmo, e isso quer dizer que você tem que ampliar a sua simulação, e não simplesmente dizer que é zero a chance. Mas aí você amplia, 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 chega uma hora que não dá mais para ampliar, porque acabou o dinheiro, acabou o tempo, acabou o saco de fazer, aí você afirma coisas deste tipo. Nunca que é 100%, que é zero. Tudo bem? Alô? Tudo bem? Tudo. Então, ó, você viu como foi moleza fazer isso aqui. E se eu quisesse fazer uma pergunta diferente? Se eu quisesse perguntar assim, então, x segue uma normal. Não é x, cara, é a e b, para não contar a vida depois. A segue uma normal. A segue uma normal? Não, vai. A é bem modelada por uma normal. Nesse caso de simulação, é segue mesmo, porque a gente fez isso por construção. Mas vamos supor que fosse dados de verdade, não dados simulados. Então, A é bem modelada por um MIA e um sigma A. E B, o grupo B, é bem modelado por um MIB e um sigma B. E C é bem modelado por um MIC, sigma C. Pode ser? Pode ser. Faz de conta que está na situação. Uma coisa daqui, igual aquele que eu desenhei antes lá, que tem uma gaussiana aqui, outra aqui e outra aqui, faz de conta. Tá bom? 3. Esse vai ser o A, seu B, vai ser o 0. Pode isso? Pode. Não tem problema nenhum. Vai ter alguma dificuldade que nós estamos fazendo? Nenhuma. É só fazer um código parecido. Vamos fazer o código parecido. Você vai ver que não tem dificuldade adicional nenhuma. É só vir aqui. Então, deixa eu salvar isso daqui. Vou criar um próximo aqui sem apagar para depois as pessoas que não poderem consultar tranquilamente. Eu vou fazer aqui de novo. Esse 3 eu vou tirar daqui, senão vai parecer que eu estou sancionando essa idiotice. Foi só um exemplinho. Então tá, vou criar mais um aqui. Vou criar mais um parzinho. Teta 3, 1, 3, 2. Sigma A. Não, mas agora... Ixi, agora vai ficar... Peraí, vou tirar esses teta aqui, que era só para mostrar que tinha um monte de parâmetros, mas vou fazer bonitinho. Mu X, Mu A, Mu B, Mu C, Mi C. E aí, sigma A, sigma B, sigma C. E vou ficar com os mesmos de antes, para não... Só que aí o C eu vou botar mais para a direita. Vou pegar esses mesmos de antes e jogar o C mais para lá. Então, eu vou botar lá perto do 30, que não está nem no gráfico aqui. Vou botar lá perto do 30, tá bom? Então, Moa, deixa eu só copiar aqui em cima. Tá dando para entender o que eu estou fazendo? Eu quero te convencer que vai ficando difícil, só que não. Porque quando a gente adotou a abordagem computacional em vez da abordagem teórica tradicional dos livros textos, blá, 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 porque os antigos não tinham o que eu tenho para fazer hoje, eles não tinham um notebook com R, perguntas mais difíceis que requeriam ANOVAs e não sei o quê, análises cheias de onda, aqui são bem simples, relativamente simples, porque o paradigma das PDFs é o mesmo. Você simplesmente vai lá e faz as perguntas e pronto. Então vamos lá. Esse aqui era 10.5, o MUB era 15.1, e o MUC eu falei que ia jogar lá no 30, né? No 30. O MUA é 3.14, o MUB é 2.7, e vou colocar aqui o MUC também é 2.8, pronto. E aí eu vou gerar a amostra A, a amostra B e a amostra C. Aqui eu estou gerando mesmo só porque eu não tenho dados reais, e aqui vai ser 10, 20, 30, pronto, MUC e sigma C. E agora vamos gerar nossos pontitos. Nós vamos gerar a amostra. Gerei a amostra. Então, agora eu tenho um C amostra, que foi por simulação, mas podia ter sido real mesmo. E aí eu tenho... esse aqui eu fiz
Mesma coisa para o C, para o C, C e para o C. E aí eu gero os melhores, segundo o princípio da máxima verossimilhança, eu estimo os melhores, eu aprendo, eu reconstruo, no caso de simulação, os parâmetros que aderem ao meu critério aí de o que quer dizer bom, e vamos ver se ficou bom o C ou o SC 33, não lembro mais quanto era o sigma C. Isso, 2.8, e aqui a gente tirou 3.3, tá bom. Beleza. Mesma coisa, tem um X, agora eu vou precisar de um X que vai mais longe, do 0 até os 60, vamos, para ficar grande. E vou botar mais pontos aqui, vou botar uns 300 pontos, só para a gente ver o gráfico bem bonito. E aqui eu vou repetir a mesma coisa, a gente vê a coisa acontecendo, mas não precisaria ver nada disso, eu só estou fazendo isso porque é uma aula, senão eu não faria. Só para essa, tá? E aí eu vou plotar, não sei qual deles que vai ser, não sei que cores que eu vou pôr, não vou pôr mais rug de nada, porque rugzinho não é necessário. Vou plotar B, vou points do C. Aí um foi red, o outro só pode ser blue, não é mesmo? Acho que está suficiente. Vamos ver. Onde que eu fui aqui? Já fiz. Vamos plotar para ver se o gráficozinho ficou bonito. Vamos ver. Olha que fofo. Esse é um pouquinho mais gordinho, blá, 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 blá. Então, se eu perguntar qual é a probabilidade de A ser menor que B, menor do que C, vai dar 100%, né? Porque isso é um fato da vida que você está vendo aqui. Mas eu não vou perguntar isso, não. Vou fazer uma coisa mais sofisticada. Quer dizer, mais sofisticada até parece, né? Mas tudo bem. 1000 simulações. Eu vou gerar simulações e deixar a pergunta para o fim aqui. A, B e C. É baratinho gerar simulações com forma normal, então eu posso fazer tranquilamente, não precisaria nem perder meu tempo e meus fosfatos tentando entender teorias do mal para fazer análises relativamente sofisticadas, com ferramentas relativamente simples, mas que com um viés bem computacional, que é a ideia dessa disciplina, com esse viés computacional, porque o tradicional tem por aí, tem milhões de cursos online bons que você pode fazer, mas esse daqui eu quero dar esse toque computacional. Bom, para você ter outra visão. E aí, só que agora eu vou fazer a pergunta diferente, ó. Agora a minha pergunta vai ser assim, só porque sim, tá? Só porque faz de conta que faz sentido. Cadê? Vou perguntar se C é maior do que A ou B. Então eu não vou impor a ordem ABC. Eu não vou falar, eu não quero. Eu poderia perguntar isso aqui, né? Se A menor que B, menor que C. Poderia. Pode ter sentido fazer essa pergunta. Mas eu não quero. Eu vou fazer se A menor que C ou B menor que C. E aí eu vou botar um operador de probabilidade nesse conjunto aqui. Eu quero esse é o conjunto que está me interessando, que eu falei que é a pergunta, né? Eu vou descobrir quantas simulações obedecem essa regrinha, esse ifzinho aqui, e contar quantos tem e pronto. Esse é o espírito da simulação Monte Carlo, você obter integrais, integral nesse caso que eu estou falando de probabilidade, né? Integrais por Monte Carlo, por simulação. É simplesmente você criar as situações simuladas e depois perguntar. É como se você estivesse jogando um dado, só que o seu dado é muito mais sofisticado. E é por isso que eu quis dar essa parte dessa aula na sequência das outras que a gente vem fazendo. Então, vamos lá. Cadê o meu código? Então, dessa vez, eu vou falar se você simular... eu vou botar aqui, vou chamar de evento. O evento de interesse. Evento interesse. O evento de interesse é assim, ó. A simo menor do que C simo, ou, que na linguagem do R é esse pauzinho aqui, o pipe, ou A simo, não, desculpa, ou B simo menor do que C simo. E vou perguntar, esse negócio aqui vai me dar quantos casos aconteceram. E aí eu vou botar eventos de interesse,
Eventos de interesse é isso. E aí depois eu vou somar os eventos de interesse. E aí eu vou somar quantos eventos de interesse aconteceram. Porque quando você põe aqui eventos de interesse, o que ele vai retornar? Ué, esse símbolo não foi encontrado? Não fiz, hein? Então vai, vamos fazer. Quando você joga... Ping, tem gente aí? Ping. Pug. Bom, então, o que é esse vetorzinho? É de evento de interesse. É um vetor? Evento de interesse. É um vetor de 1000 posições que tem true ou falso em cada uma dessas 1000 posições, respondendo a minha perguntinha sim ou não, respondendo sim ou não, true ou falso, para essa minha pergunta, que foi, não vou dizer que isso é sofisticado, né, mas já começa a aparecer alguma coisa aqui, uma pergunta qualquer, um evento de interesse. Esse evento de interesse, para cada uma dos trios, dos 3 números aqui, simulado A, B, C, ele responde sim ou não, e depois sim ou não, e depois sim ou não, para as 1000 simulações. E aí, se você somar todos os eventos de interesse, ele vai responder, nossa, é 1000 de 1000? Ah, também, né? Claro que é 1000 de 1000. Aqui a gente chutou o pau da barraca. Claro, dificilmente você vai ter um ponto azul simulado que perde de 2 ao mesmo, que perde de um vermelho ou de um verde, porque pode até acontecer de perder de um verde, mas perder do vermelho também, nossa, isso aí é altamente improvável, e aí foi o que a gente viu mesmo nessa simulação. Vou até aumentar o número de simulações para ver se aparece pelo menos uma vez. Vamos ver aqui com um monte de zeros. Será que aconteceu pelo menos uma vez? Nossa, não aconteceu nenhuma vez. Vou aumentar. Mais mais uma ordem de grandeza. Será que não acontece nenhuma vez mesmo? Realmente pedir uma coisa está mais improvável do que prever queda de meteoro? Ou de terremoto? Aconteceu um. Amigo, meteoro é improvável. Dificilmente um meteoro do tamanho da cidade do quarteirão de Manhattan irá cair na Terra. Mas se cair, a casa caiu. Ó. Umzinho. Um eventinho de interesse. Então, o que eu vou poder dizer? Que minha probabilidade é... Mas que coisa curiosa. Eu vou poder dizer que ela é, no mínimo, 1 para S. Ela é menor do que... não. Ela é 1 para... Não, ela foi estimada como 10 a menos 7. Não, aquele negócio de menor aqui, eu estava falando errado. É quando não acontece nenhuma vez, aí você precisa dizer que é menor que. Mas dessa vez aconteceu uma vez. Então tem 10 a menos 7 de chance de obedecer essa regra que eu inventei aqui. Mas acontece, muito raramente. Última. Não, acho que você entendeu a moral da história. Deixa eu avançar, porque a gente termina por hoje, que era isso que eu queria para hoje. Mostrar a simulação em ação. Do mesmo jeito que você fez A, B, C, você poderia fazer uma coisa diferente. Você vai ver que computacionalmente é a mesma coisa. Você podia chegar e falar assim, suponha que eu tenho esse caso aqui, tá? Que a gente estava vendo antes. As duas são gaussianas. Só que agora, eu não quero saber se... eu não quero, o evento de interesse não é mais se y é maior do que x. Isso eu estou vendo. Eu quero saber se y é maior do que 2 vezes x. Opa, aí já não sei, hein? Que y é maior que x, eu estou vendo. Isso aí não tem o que discutir. Mas será que y é 2 vezes maior que x? Será que ele é 4 vezes maior do que x? Será que ele é 3,1416 vezes maior do que x? Será que ele é algum número arbitrário de interesse, tamanho do efeito aqui, deixa eu botar, será que ele é algum número f
Não, f de x não dá, né? F vezes x vai confundir. Será que ele é algum número alfa de x? Agora começou a ficar interessante, porque até esse aqui estava moleza, né? Era óbvio que era. Mas será que é tão grande quanto uma quantidade especificada? Alfa não, o alfa vai confundir com. Vamos fazer W. W vezes x. Ômegazinho. Ômega x. Será que y é ômega x vezes. Não. Será que y é ômega x vezes maior do que x? Dependendo de como for o seu teste estatístico, blá blá blá, isso aqui dá uma dor de cabeça dos infernos para fazer. Para nós, é realmente dito para nós. Usando essa abordagem computacional e tal, e só com as probabilidades, tal, moleza. É só você vir aqui e mudar a perguntinha. A perguntinha que antes era B é mais. XY de novo. Falei que não ia fazer mais isso? Não é XY. Desculpa. Repetindo. B é maior do que A? Moleza isso, eu estou vendo que é. Mas será que B é maior do que 3 vezes A? Aí eu já não sei. Será que B é maior do que ômega A? Então, eu ponho um ômega, sei lá por que o médico, por que o meu chefe quer esse ômega, porque está na literatura, sei lá, é um número que eu tenho que vencer. É alguma meta que nós temos que bater. A probabilidade de B ser maior do ômega vezes maior do que A é quanto? Dependendo do teste estatístico que você está fazendo, isso aqui dá dor de cabeça para nós. Não dá, não. Vamos fazer de boas aqui. Vamos simplesmente colocar aqui um ômega de 2 vezes, pode ser? Será que 2 vezes 2 ainda é menor do que B? Será que B é maior do que 2A? Você percebe? Olha a trivialidade que foi mudar a pergunta. Foi só trocar aqui e pronto. Vamos fazer esse aqui de novo. Ainda mais que está no jeito aqui. Só copiar. E colar. Quanto que deu P hat? Aí já não sei, tá vendo? Antes eu tinha um P hat de 97, se eu me lembro bem. 97% de chance de B ser maior do que A. Ou seja, B é maior que A, fica tranquilo. Agora, quando você pergunta qual é a probabilidade de B ser 2 vezes mais A, aí a resposta é não, não é não. Que está menos que meio. Percebe? Então, não pode ser que não seja grande o suficiente. Beleza, a pergunta que está sendo feita tem mais a ver com quem manja do problema do que com a gente que está simulando nesse momento. Mas o que eu queria enfatizar para você é como foi trivial trocar uma pergunta por outra aqui. Só trocar aqui, mudando o que significa o caso de interesse. E aí agora, tudo bem? Ping? Sim. Agora vamos para o último, e o mais legal de todos. E agora sim, porque até aqui em cima você pode estar falando, beleza, gostei, bonito, intuitivo, realmente é bem fácil, deviam ter me ensinado assim desde o começo, não precisaria perder meu tempo com aqueles negócios de H0, e lambda, e não sei o quê, e alfa zero, e poder, porque é só refazer isso e pronto, beleza. Tem um argumento aí, não é verdade, é importante aprender aquelas coisas lá, mas tem até um argumento aí. Mas, por enquanto, a gente só estava fazendo o que os outros fazem também, de uma forma computacional mais chique, talvez, mais trabalhosa, só porque eu tenho um notebook. Se eu não tivesse um notebook, eu não faria isso, certo? Se eu tivesse no celular, não fazia isso. Se eu tivesse há 30 anos atrás, talvez não fizesse isso. Mas, aqui, esse jeito que é o que nós vamos fazer, já não dá para fazer... Não, esse aqui é extremo, a gente não vai fazer hoje assim, não. Já não dá para fazer isso aqui... com essa abordagem de hoje. Esse aqui, você até podia falar, mas a nova também faz isso. É verdade, tem toda uma dificuldade para entender a soma dos quadrados de lá para tentar descobrir se esse é maior que esse, que é maior que esse. Beleza, a abordagem de ANOVA também dá jeito de resolver isso, porque é como se fosse teste de populações onde você tem mais combinações e mais grupos do que só 2. Beleza, também daria para você emular. Agora, esse último aqui, que eu vou te falar agora, que seria, em última instância, este, que é o mais doidão, mas não vamos também exagerar, vamos fazer um pouco mais simples. Esse último já não tem equivalente no mundo fora da computação tão de boas assim.
Até daria para fazer com um pouco de sofrimento. Imagina que você tenha duas distribuições e agora elas não são mais normais. Adivinha quem vai fazer esse? Você, né? Lógico. Como exercício. Eu vou só enunciar aqui e vocês vão fazer, no mesmo espírito das aulas anteriores. Mas aí eu vou explicar. Imagina que você tem agora uma gaussiana truncada. Não, uma gaussiana truncada não, que aí você também chutar o pau da barraca. Vamos supor que você tenha uma, sei lá, uma exponencial, que é uma função que tem família bem conhecida, é um f de x que tem parâmetro, inclusive é um parâmetro só, mas não vem ao caso agora. E você tem também, agora na sua outra ponta, uma, sei lá, vamos pôr uma, era o vermelho, vou botar o vermelho, vou botar uma log normal, tá? Que é para você ser forçado a estudar isso depois. Uma log normal, que é normal pero não mútil, uma coisa assim. Tá bom? Duas distribuições que nem sequer da mesmo tipo são. Olha só. Faz isso aí com o teste de hipótese tradicional, que eu quero ver. Dá uma dor de cabeça dos infernos. E se eu disser para você que aqui vai ser exatamente a mesma coisa? Mas esse eu quero que você faça. Então, ó, B vai ser uma log normal de parâmetros que você vai escolher, né? São dois parâmetros também. A log normal também é média e desvio padrão, mas não é exatamente. Os dois parâmetros da log normal, θ1 e θ2. E faz A sendo uma exponencial de parâmetro θ1. Só tem θ mesmo, então é θ. Então vou botar só θ. θ0, vai, porque só tem um mesmo. Faz assim. Não vou nem te desafiar a descobrir se existe um teste de estatístico que mostra se existe diferença, blá blá blá, porque isso aí seria sacanagem, não dá para fazer isso não. Mas faz do nosso jeito. Então, o que eu quero que você faça? Gera observações. Gera observações de A e B. Fake. Observações fake de A e B. 2. Usa máxima verossimilhança para θ1, θ0, θ1 e θ2 chapéu. 3. Joga fora 1. 4. Simula A e B. E 5, que não cabe aqui, 5. Me diz qual que é a probabilidade. Responde a pergunta. A é menor do que B? Responde essa perguntinha para mim, probabilisticamente, tá bom? E aí, depois que você fizer isso, que vai ser bem fácil, eu quero que você mude parâmetros para brincar com isso e arrume você mesmo uma terceira, vou chamar de A'. Vai ser uma que você quiser, a distribuição que você quiser, e repete isso. Claro, pelo amor de Deus, escolhe uma distribuição que tenha forma de simular, né? Porque eu acabei de falar quais são os pré-requisitos para usar esse tipo de estratégia. Você tem que ser capaz de simular variáveis aleatórias a partir daquela distribuição e tem que ter o seu máxima verossimilhança. Se não tiver, quando eu digo tem que ter, no sentido de tem que ter um pacotinho que você aperta o botão e já cospe isso logo, porque eu não quero que você fique perdendo a semana inteira fazendo isso. Então, faz o que você quiser, mas que seja não trivial. Que não seja essas de sempre aí. Que seja uma coisa diferentex, que você fale, nossa, deixa eu tentar isso aqui para ver o que acontece. Que você quiser. Mas que não seja as de sempre, tá bom? Que seja não trivial, não. Que não seja manjada, só para não ser as de sempre. E que seja alguma coisa assim, sei lá. Não precisa nem ser bimodal. Uma coisa aí. Sei lá, uma outra coisa. E faz também. E me mostra e me prova que realmente foi trivial fazer isso aí. Foi totalmente trivial
mas poderia não ser. Tá bom? É isso que eu quero para a semana que vem feito. Não precisa ser para sexta, você pode entregar antes. Mas eu quero que vocês tentem isso de verdade. Você vai basicamente repetir o que eu fiz aqui, com outras distribuições um pouquinho mais chique. Tem que estudar um pouquinho para entender o que é isso aqui, mas não muito, porque não tem nada do outro mundo aqui, não. Essa daqui é manjada, trivial, e aí, não trivial com mais que zero, mais que um para teta, tá bom? Deu para entender a missão? É só para consolidar. Deu. E aí você vai ver que, pô, quer dizer que é fácil. Então é fácil. Tendo um notebook, um computador, um servidor que simula bastante, e tendo esses pré-requisitos outros aqui que, na maioria esmagadora dos casos, existem, é fácil. É só fazer. Não tem segredo nenhum. Inclusive para perguntas mais sofisticadas do que essa daqui, mas vamos fazer só com essa para ver se a gente está entendendo mesmo. Eu queria dar mais um, mas aí vai ser opcional, tá bom? Opcional, para quem achar que isso aqui foi muito mole. Quem tiver dor de cabeça suficiente para fazer isso aqui, só faz isso aqui. O último que eu vou dar é o seguinte. Faz agora a mesma coisa que a gente fez aqui. A mesma coisa que a gente fez aqui, só que a pergunta é assim, ó. Se a esperança de B, não, se a esperança de B é maior do que a esperança de A. A pergunta agora é sobre esperanças, não mais sobre a variável aleatória. Agora eu quero saber se esse número aqui, esse aqui é o extra, tá? Para pensar. Se esse número é menor do que esse número. Seria basicamente o ensaio para a gente começar a falar